Gálatas capítulo 5, versículos 19, vamos ler do 29 ao 26, ok? Diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Bem, queridos, quando eu me referi aqui no início, dizendo que aqui nós temos o cerne de uma real e profunda experiência de vida mística, espiritual, seja na carne ou no espírito, eu me referi de fato àquilo que é a de mais importante na existência do ser humano. Eu sei que a cristandade forjou uma teologia, muitas vezes muito bem elaborada, uma teologia talvez um tanto complexa, e que acaba distraindo os cristãos da verdade. Distraindo os cristãos do foco. Eu não sei quantos dos irmãos já fizeram, porventura, algum curso de teologia, seja seminário ou seja faculdade. Os irmãos devem observar que a pessoa às vezes fica lá 2 anos, 3 anos ou 4 anos, estudando temas, nomes, referências bibliográficas, debates, as várias linhas teológicas, os vários pareceres em torno de determinado tema, mas é uma coisa meramente material, não toca a alma, não modifica vidas, corações, pessoas. De 2000 anos de cristianismo sobre a terra, teoricamente falando, era para o mundo estar transformado. Teoricamente falando. Porque uma vez que se instaura uma religião que se diz e se julga ser a verdade ou a portadora da verdade de Deus, eu creio que essa religião ela tem que ter algum efeito positivo para que justifique aquilo que ela de si mesma declara. Quando não se vê nenhum resultado, há de se desconfiar de que tudo aquilo que se diz não passa de uma falácia. Quando nós entramos aqui neste ponto da Escritura, observe que o apóstolo Paulo ele vem corrigindo um equívoco que até hoje, nos corações e nas mentes da maioria dos cristãos, não foi corrigido. A ideia de se querer ou de se acreditar que para se ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, o homem deva ser bom de acordo com a lei. O homem deva ser bom de acordo com o dever. Então, Paulo vai rebater esse sofisma, dizendo que o homem não vai e não conseguirá simplesmente ser bom pela coercitividade de um mandamento, de uma regra, de uma lei, com todas as ameaças que ela traga. Porque toda lei, ela vai trazer junto de si uma punição, uma pena. Olha, se você fizer deste modo, você vai sofrer uma penalidade. Tem que haver uma penalidade. Do contrário, não faria nenhum sentido. Não seria sequer uma lei. Então, a despeito disso, dessas penalidades, dessas imprecações da lei, o homem, ele tem uma natureza interior. E essa natureza é que determina, é determinante com respeito àquilo que ele vai ser e o que ele vai viver e o que ele vai experimentar, como ele vai proceder na sua vida. Então, quando Paulo coloca aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, eu quero simplificar esses dois campos,
orgânicos do homem, porque a carne e o espírito coexistem dentro do mesmo homem. Tanto é que é dito que a carne milita contra o espírito. Você não tem que ir a algum lugar para assistir a essa luta entre a carne e o espírito. Nem deverá perguntar quem é a carne e onde é que está o espírito lutando. Não, a carne e o espírito são duas naturezas dentro do mesmo homem. Do mesmo e único homem. E para que isso fique muito claro, para que a gente saia do âmbito da mera teologia e adentremos um campo um tanto mais orgânico, os irmãos podem pensar a carne enquanto sendo o império das trevas. Os irmãos já ouviram dizer que nós fomos libertos do império das trevas? Está na Bíblia, né? Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que nós fomos libertos do império das trevas. Aí fica legal, nós fomos libertos do império das trevas, que maravilha. Diga que o Senhor nos libertou do império das trevas. Confesse você, meu irmão, eu estou liberto do império das trevas. Você confessa, aí você fala, e a igreja dá glória a Deus e maravilha, é até empolgante, né? Quando você ouve, nós fomos libertos do império das trevas. Sim, mas e aí? Como é que essa libertação funciona efetivamente? Se você, na verdade, se você bem pensava assim, onde é que era esse império das trevas, onde eu estava, de que eu não me lembro de ter sido liberto de lá. Se você for procurar, você nasceu numa cidade, num estado do país, do Brasil, ou que seja de um outro país, no caso, da Hungria, está aí o irmão Istvan, né? Ou não importa onde, você nasceu numa família, e você, de repente, vai absorvendo um tanto de teorias acerca dessas verdades, que são metafísicas. Reino das trevas é metafísico. Não está em nenhum lugar em específico aqui nesse planeta. Ah, mas o diabo, não sei o quê, e o reino das trevas, sim, mas você já viu? Onde foi que você viu o diabo? Cuidado, porque as minhas expressões, às vezes, são tão fortes, com o fim de despertar o seu entendimento, que alguém pode supor que eu esteja negando a existência pessoal do maligno. E não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que o maligno ele existe num plano espiritual, que não é num plano físico. Portanto, você não pode simplesmente se apropriar de verdades, ignorando o que são realidades, pelo simples fato, no caso, você ignorar, de você não ver pessoalmente. Então, eu preciso não somente compreender essas verdades e essas realidades espirituais, mas eu preciso discernir onde é que, de fato, eu experimento ou não essas coisas, para que eu tenha, de fato, uma experiência cristã autêntica. Então, reino das trevas é uma atmosfera espiritual e um espírito que atua no homem e, portanto, possui as suas leis, as suas regras, a sua natureza. É toda a inclinação dentro do homem, forjada nele historicamente desde a sua queda, e que agora lhe é uma consciência caída, que tem desejos, que tem vontades, que vão todas de encontro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que entender que quando se fala de reino das trevas, estamos falando de uma realidade orgânica dentro do homem. Pastor, mas dentro do homem regenerado, do homem salvo em Cristo Jesus? Sim. Porque esse reino das trevas, ele não foi erradicado do homem. Os irmãos vão entender por que eu quero dizer reino das trevas daqui a pouco. Isso parece um pouco estranho, porque geralmente se pensa que se nós estamos libertos do reino das trevas, você pensa que você não está mais lá. Não é isso? Que você não é mais cativo de lá. Bem, mas isso é uma verdade em Cristo. Para você efetivamente estar liberto, você terá que ter domínio sobre esses desejos dentro de você. Porque se você não tem domínio sobre eles, se pelo contrário eles têm domínio sobre você, então você continua cativo. Ou não? Você continua cativo. Não basta você dizer, eu estou liberto do reino das trevas. Você tem que demonstrar poder sobre essa força que opera contra o homem com o objetivo de levá-lo a praticar os desígnios do maligno. Ao passo que o Espírito, de que diz aqui, é o reino de Deus dentro do homem. É Deus trabalhando no homem
a sua natureza, a sua boa, perfeita e agradável vontade. E por que eu disse que essa porção de Gálatas é o coração pulsante do Evangelho? Porque aqui nos coloca numa visão prática, muito singela da existência. Como é que Deus gostaria que nós vivêssemos, que nós fôssemos, que nós lidássemos uns com os outros, nos relacionamentos, em todos os aspectos. E o que de fato é o pecado? Lembra que eu falei para os irmãos que nós tínhamos que redefinir a questão do pecado? Isso porque se você for nas várias denominações evangélicas, cada uma vai dizer o que é o pecado de uma maneira diferente. Por isso que para umas igrejas evangélicas fazer alguma coisa é pecado, e em outra igreja evangélica a mesma coisa já não é pecado. Aí eles vão justificar dizendo, não, é porque cada igreja tem a sua doutrina, né? É a doutrina da igreja. Não, mas eu não quero saber da doutrina da igreja, eu quero saber qual é a doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus, ela é una para todos os homens, onde quer que eles estejam. A doutrina de Deus não pode ser temporal, ela não pode ser, por exemplo, hoje é vontade de Deus que eu faça e que eu viva assim, amanhã não é mais. Não, a vontade de Deus, ela é una, ela é perfeita, ela é universal, ela abrange todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. De sorte que o pecado também, ele tem que ser universal, ele não pode ser temporal. Você pode, por exemplo, se recordar, eu vou citar um exemplo muito simples, mas que ilustra bem isso. Quem aqui viveu no tempo em que ter televisão em casa era pecado? Muito bem. Quando eu digo que viveu assim, quem viveu essa experiência, né? Todos nós aqui vivemos nesse tempo. Mas assim, quem foi que esteve nesse tempo passado, numa dada congregação, denominação evangélica, e que você foi ensinado que televisão era pecado? Você não podia ter televisão em casa. Bem, mas de repente, o tempo passou, os homens evoluíram, estudaram, viram outras coisas. Aí, de repente, o pastor daquela mesma igreja, daquele mesmo ministério que outrora condenava, ele arrumou um programa de igreja na televisão. E agora ele vai incentivar os irmãos a comprarem os aparelhos para assistirem na justificativa de que agora vai utilizar para pregar o evangelho. Não é isso, não? E de repente o tempo passou e agora ter televisão já não é mais problema na maioria dos lugares onde se dizia que era pecado. Os irmãos entenderam? Ou seja, o pecado que era pecado e que deixou de ser pecado nunca foi pecado. Ou do contrário, o pecado que era pecado e hoje já não é mais pecado, continua a ser pecado e, portanto, os homens estão se apostatando da verdade. Aí você vai ter que escolher entre um caminho e outro. De sorte que nós vamos observar que tudo isso não passa de usos e costumes, que os homens vão criando de acordo com a sua consciência, eu poderia dizer até com a sua inconsciência acerca de Deus ou acerca da verdade. Os homens vão criando, vão inventando tipos de roupas, tipos de comidas, tipos de bebidas, comportamentos, vocabulário. Não é? Para vocês terem uma ideia, no início da Assembleia de Deus no Brasil, os homens usavam chapéus na cabeça. Com o tempo, se você hoje for de chapéu, capaz que mandam tirar o chapéu da sua cabeça. Irmão, por gentileza, pode te retirar o chapéu? O irmão pode, por gentileza, né? Ou seja, são usos e costumes que os homens vão colocando em nome de Deus. Alguns até conseguem fundamentar na Escritura o que ele está dizendo. Como aqueles, por exemplo, que pregam a lei de Moisés. Portanto, vão encontrar os mandamentos do sábado, o mandamento disso ou daquilo outro. Embora a própria Escritura diga que são mandamentos que eles eram transitórios, porque eles tinham ali, eles cumpriam um papel dispensacional com vistas tão somente a levar o homem a compreender a sua incapacidade de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, na verdade, o objetivo não era que o homem cumprisse exatamente, mas a lei foi dada como simplesmente para avultar a ofensa, como está em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Ou a lei foi dada para mostrar quão maligno é o pecado. Ou a lei foi dada para mostrar que o homem é carnal e, portanto, ele não pode agradar a Deus de si mesmo. Bem, de todo modo, nós temos que, então,
definir, ou que seja redefinir, o que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e o que é o pecado. Então nós estamos aqui diante de, digamos aqui, dessa dicotomia, reino das trevas, reino de Deus, carne, espírito, pecado, vontade de Deus. Se você compreender isso, minimamente, você vai se libertar de um jugo terrível que colocaram sobre você. Primeira coisa. Porque tudo que você faz, se você analisar, ou melhor, tudo é muita coisa, né? Mas a maioria do que se faz é pecado, de acordo com o que os homens dizem. E mesmo quando você se abstém de coisas que a religião dirá que aquilo é a vontade de Deus, se você fizer por orgulho, por pretensão, já é pecado. O próprio fato de você dar uma esmola a alguém, com o desejo interior de ser visto e aplaudido por alguém, é pecado. Até o bem se torna pecado, quando tem uma intenção interior. Então, a primeira coisa é, compreendendo, portanto, o conceito de pecado e o conceito de vontade de Deus, você se liberta de um tanto de enganos e de julgos, e de fardos que foram impostos sobre os seus ombros, foram impostos sobre você, e agora você começa a perceber que Deus e o Evangelho é muito simples de se compreender, embora seja muito complexo de se viver, mas que é possível de se alcançar tal experiência. Então, qual é o meu objetivo ao instruir os irmãos aqui nessa epístola? É que os irmãos toquem na simplicidade do Evangelho, que é orgânico. Então, quando nós falamos uma dicotomia, carne, espírito, reino das trevas, reino de Deus, pecado e vontade de Deus, os irmãos podem observar, fizemos um paralelo negativo, carne, reino das trevas, pecado. Do outro lado, espírito, reino de Deus, vontade de Deus. São coisas que estão organicamente dentro do homem, constituídas. Quando você, eu, cada um de nós, quando nós cremos no Evangelho, se de fato cremos no Evangelho. Quando eu digo isso, é porque o crer no Evangelho deve ser entendido como algo que ultrapassa o aceitar uma religião chamada cristã. Para os irmãos terem uma ideia, a fé e o crer é uma coisa tão orgânica dentro do homem, que a queda do homem foi um ato de crer. E o viver o pecado é um ato de crer. É um crer negativamente. Exemplo, estava lá o homem no Éden. Perfeito? Vamos usar as figuras de Gênesis 3 para ilustrar que a queda foi um crer. E o crer foi, em contrapartida, no lado oposto, um gesto de incredulidade. Porque o incrédulo, você chama de incrédulo porque ele não crê em Deus ou no Evangelho. Mas para ele ser incrédulo em relação a Deus, ele tem que ser crédulo em relação a uma outra coisa. E para ele crer em Deus, tornar-se-á ele incrédulo em relação ao que outrora ele cria. Não estão entendendo? Então, por exemplo, estava lá o homem no Éden, e Deus havia dito o quê? Que o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal traria a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. No dia em que deste fruto comerdes, certamente morrerás. Eu quero deixar claro para os irmãos que não há aqui, da parte de Deus, nenhuma ameaça. Deus não está ameaçando o homem, nem amedrontando o homem. Deus não está dizendo que Deus vai matá-lo se ele comer, mas está dizendo que a consequência do comer o fruto é morte. É inevitável. Não é Deus que, irado, vai agora usar de uma retaliação contra o homem, porque o homem simplesmente não se submeteu à sua ordem. Não. É porque o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no sentido de o homem, ao adquirir conhecimento do bem e do mal, ele atinge um estado de consciência em que ele se entende como um ser criado por Deus, que veio de Deus, que deve viver para Deus. Agora, neste momento que ele ganha essa consciência, a questão é, você viverá ligado a Deus em completa dependência, como diz, sem mim nada podeis fazer, ou você vai viver independente de Deus. A consequência de se comer do fruto, de um homem
querer viver independente de Deus, como aquele que abandona o manancial de águas vivas para cavar para si sua cisterna rota, isso trará o quê? A morte. Então, o que Deus disse? Que proceder com esse espírito de independência, que é o conhecimento do bem e do mal, produz o quê? Morte. Certamente morrerás. Bem, a palavra está dita. De repente veio a serpente, não é? Aí a serpente disse, se você comer esse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a mulher respondeu, não, mas o Senhor disse que nós morreremos se comermos. Aí a serpente disse, é certo que não morrerás. Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, é certo que não morrerás. Eu pergunto, quem está falando a verdade aqui? Bem, dentro da teoria que a gente conhece, o fato é, Deus falou a verdade porque o pai da mentira não pode falar a verdade, não é isso? Então o diabo está mentindo, Deus falou a verdade. Agora eu quero saber em que você crê. Esse é o ponto. Ah, pastor, eu creio que morrerá, porque Deus falou, então eu creio no que Deus falou. Não, mas crer no que Deus falou não é você dizer ou afirmar que crê no que Ele falou. O que vai determinar em que você crê é como você procede. Se você procede de acordo com o falar de Deus no seu coração, é porque você crê. Mas se no seu coração você procede como quem não acredita no que Deus disse, embora você afirme acreditar, mas no proceder você procede como quem não acredita, então você duvida. Então, crer em Deus é ser incrédulo em relação à serpente. Crer na serpente é ser incrédulo em relação ao que Deus disse. Ou você crer num, ou você crer no outro. A palavra de um ou de outro vai entrar e vai controlar os seus pensamentos, vai controlar os seus sentimentos, vai controlar as suas atitudes, vai controlar o seu falar. Então, quando eu digo se de fato nós cremos, né, eu quero dizer exatamente isso. Porque às vezes nós falamos com os lábios que cremos quando não cremos. E o responsável por tudo isso, na verdade, é esse cristianismo decaído que nos enganou a vida inteira com seus usos e costumes, com seu rol de práticas, né, de cristandade, dizendo que procedendo exteriormente daquele modo você estaria salvo. De repente você descobriu que sua vida interiormente de fato não mudou. Então vejam, o que é então, vamos colocar a carne, o reino das trevas, o pecado. O apóstolo Paulo diz assim, olha, que as obras da carne, ou seja, aquilo que a carne produz, as obras da carne são conhecidas. É fácil você discernir. E ele vai elencar aqui, não todas as obras da carne, mas ele vai colocar aqui um grupo de obras da carne, e ele vai dizer até no finalzinho do 21, coisas semelhantes a estas, né? Como já eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou coisas semelhantes a essas que eu estou falando, faz parte do reino das trevas. Por isso diz, não herdarão o reino de... Por que não herdará o reino de Deus? Ora, porque essas são obras próprias do reino de quem? Das trevas, do reino do maligno. Pastor, mas e aí? Para eu poder discernir isso na prática, como é que eu posso fazer? Aí Paulo vai dizendo, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Então ele elencou aqui um tanto de coisas. Vamos observaram que aqui nós não temos usos e costumes algum? Que a preocupação do apóstolo não está absolutamente em qualquer coisa que não parta do coração. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo as palavras de Cristo, parafraseadas lá de Mateus capítulo 15 ou de Marcos capítulo 7, quando diz é do coração que procedem os maus desígnios,
Ou seja, há de se tratar essa perversidade no coração. O que é então o pecado? O pecado é tudo aquilo que, brotando do seu coração, ele rouba, defrauda o direito de Deus e do próximo. Diria até mais do que o próximo, ou o direito da criação. Porque talvez você possa olhar para um passarinho e achar que ele não é seu próximo, porque ele é um passarinho. Você pode olhar para um gato, para um cachorro, para um cavalo, e achar que ele está excluído do seu amor, porque ele não é o seu próximo enquanto ser humano. Aí você sente no direito de açoitar o animal. Então, veja, quando Deus, no princípio, ele criou o universo, criou os mundos, criou os seres, a ideia que a Bíblia nos transmite é que tudo que Deus criou é bom. Era uma coisa muito perfeita. O amor imperava, a fidelidade, a equidade, a perfeição, a singeleza, o belo. Tudo é muito maravilhoso, como Gênesis fala, tudo era muito bom. Aí de repente vem um maligno agora para entrar, para distorcer e desfazer tudo aquilo que Deus fez. E isso ele vai fazer por meio dos mais perversos pensamentos, dos mais perversos sentimentos, das mais perversas atitudes. Quando se lê Ezequiel capítulo 28, por exemplo, onde ali há uma descrição tipológica do espírito de Lúcifer na sua queda, é dito então que na multiplicação do seu comércio, ele encheu o seu interior de violência. Então, o que estava governando e dominando todos os sentimentos, todos os pensamentos, os interesses, as palavras e as ações do maligno era a violência contra Deus. Portanto, para você saber o que é pecado, lembre-se dessa essência do coração de Lúcifer chamada violência. Toda forma de violência verbal, violência de sentimento, violência física, mesmo uma violência que se impõe sobre o outro, quando você, por exemplo, tem uma condição financeira melhor do que a do outro, se sente, portanto, no direito de humilhar aquela pessoa pela condição em que ela está. Seja qual for a forma de violência que se tem contra Deus ou contra o homem, isso é pecado. Você vai analisar cada obra da carne aqui apresentada, ela se constitui imperativamente uma violência cometida contra o outro. Ou seja, aqui tudo que se faz em nome da carne, ela visa a satisfação do seu próprio ego. Como eu ressaltei aqui na semana anterior, como o Tiago vai dizer, das paixões, ou dos prazeres que militam na nossa carne. Ele vai dizer assim, olha, de onde procedem as guerras que há entre vós? Olha a pergunta do apóstolo, como é que ele diz, de onde procedem as guerras que há entre vós? Aí eu pergunto, há guerras entre nós? Guerras. Há muitas guerras. A pergunta é, de onde procedem essas guerras? Porque você sabe que você não deve tratar a pessoa dessa maneira, não sabe? Ou não sabe? Você sabe que você deve respeitar, que você deve suportar, que você deve ajudar. Ou seja, todo o dever, você sabe que tem que fazer. Mas por que sabendo nós tudo isso, e dizemos, inclusive, que aguardamos pela vinda de Cristo, por que nós procedemos com guerras? E a primeira coisa para você começar a melhorar um pouquinho é você reconhecer, eu vivo em guerra. Eu vivo em guerra. Pastor, o senhor vive em guerra? Eu vivo em guerra. Você vive em guerra. Agora, essas guerras, elas tendem a diminuírem na medida em que nós vamos sendo constituídos, ou que vai sendo em nós constituída a consciência do reino de Deus. Mais e mais. Aí as guerras vão diminuindo, mas isso não acontece também do dia para a noite. Em intensidade e também em número, certamente. Mas eu quero dizer com isso que isso leva tempo. Por exemplo, eu falava com o irmão Gil hoje à tarde.
Os irmãos acham, porque a Bíblia ela é econômica, ela descreve talvez um evento que ocorreu em 1 milhão de anos, eu falo isso em tese, poderia ser até mais ou menos. Ela fala num versículo, em 10 versículos. Aí você lê, aí na nossa inocência, na nossa leitura inocente, nós achamos que aquilo se deu numa circunstância única. Como é que foi a queda de Lúcifer e a queda dos anjos? Será que Lúcifer ele reuniu os anjos, na terça parte, numa reunião, falou, pessoal, quem está a partir de hoje a gente pegar e ser contra Deus por causa disso, disso e disso. Fizeram a votação, levantaram, aceitaram, e agora nós somos demônios, somos anjos caídos, somos inimigos de Deus. Será que foi assim? Foi num evento, numa reunião? Ou foi uma constituição que foi sendo paulatinamente gerada, soprada, alimentada, nutrida, criada, até que se tornou um coração resistente a ponto de ser irreversível? Não adianta você chegar para a pessoa e doutriná-la, ela vai saber, entender a doutrina. Agora, não tem como você ser o que você não é, do dia para a noite. Deve haver um trabalho, por isso a Bíblia fala sobre transformação, sobre santificação, sobre conformação. Um processo em que vá se alterando pouco a pouco e mudando o ser daquela pessoa. Nós não falamos, por exemplo, que nós seremos transformados? Transformado em quê? Você deixará de ser você mesmo? Será o mesmo? Será outro? Ou será o mesmo? Então seria mais fácil Deus dissolver essa alma sua e colocar uma outra alma nova. É outro. Não poderia ser assim? Então, você ao ser transformado, será outro ou será o mesmo? Será o mesmo que agora é outro. É o mesmo que agora é outro, é o mesmo que sofreu mudança não substancial. Não é uma alma, tira uma para colocar a outra, mas é uma alma, psique, mente, consciência, que vai se formando e vai se educando. A Bíblia fala que a graça de Deus nos educa. Que maravilha. Essa expressão, como é que ela nos educa? Ela pega em nossas mãos e vai nos levando por um caminho de conhecimento de Deus. E isso vai alterando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de contemplar, de julgar, consequentemente de agir, de proceder. Aí nós vamos sendo outro. Vamos sendo outro. E isso nós podemos ver isso em pequena escala. Talvez você conheça alguém que tivesse sido no passado uma pessoa muito perversa e que ela se regenerou. Não se fala assim na vida? Fulano se regenerou. Então, numa pequena escala, num detalhe, houve sim. Agora ele é uma outra pessoa nesse quesito. Mas se você ampliar em todas as escalas, em todos os sentidos, o homem será como Cristo. Em todos os aspectos de alma, de mente, de coração. É o novo homem de que diz a Bíblia. É a nova humanidade, é a nova Jerusalém. E isso é construído. Então, a queda, portanto, ela não se deu num estalar de dedos, num dia de 24 horas, numa reunião feita num dado dia da semana. A queda foi todo um processo de constituição. Isso é tão verdade que aquele que nasce hoje, de Adão, que é da carne, dessa linhagem, dessa continuidade adâmica, ele nasce pecador. Porque ele nasce com toda a carga deste homem velho. Ele nasce como um produto de um homem já constituído pecador. E, portanto, fatalmente, ele agirá como os seus pais, como os seus progenitores. Então, quando falamos de pecado, nós temos que remontar a origem do pecado. Porque é interessante. Quem é o maior pecador do universo? É o diabo, não pode ser eu. Tudo bem que eu me considero o maior pecador no meu desejo de me humilhar diante de Deus. Mas é verdade que o pai da mentira, aquele que começou todo esse problema, é Satanás. Então ele é o responsável maior, sim ou não? Não que isso nos tire a responsabilidade, mas assim, em termos... ele é o que origina toda a perversidade contra Deus e contra o seu reino.
Aí você pergunta, e qual foi o pecado dele então? Aí você tem que discernir o que é o pecado. Se você acha na sua cabecinha, tá certo? Atenção que eu vou tocar em pontos aqui nevrálgicos da nossa experiência. Se você acha que tomar cerveja é pecado, então isso deve ter ocorrido na origem. Lúcifer plantou a cevada no céu, colheu a cevada e do produto fez a cerveja, engarrafou tudo e deu uma festa, convidou a anjada toda e uma terça parte deles vieram encher a cara. Aí começou o pecado. Se foi isso. Pastor, mas lógico que não foi. Bem, então, isso não deve ser pecado. Pastor, mas tem um detalhe. É que eu tenho visto e observado, porque aí vem o argumento. Qualquer pessoa que não quer aceitar o que estou dizendo, vai argumentar da seguinte maneira. Que a pessoa, quando bebe, e ela se embriaga, aí ela xinga. Ela agride o outro. Ela morde o outro. Ela pode até roubar. Ela pode até matar uma pessoa. Meu avô, aí vai contar a história do avô. Não, o meu pai, aí vai contar o caso da família de alcoolismo. Aí eu pergunto, então a culpada de tudo isso é a bebida? Então é simples. Tire a bebida dos seres humanos, eles não brigarão mais, não se morderão mais. Todo o problema estará resolvido. Estará resolvido? O homem agora se tornará bom, porque a raiva, o ódio, a perversidade, a maldade, a violência, tudo isso está dentro de uma garrafa. Não está no homem, está na garrafa. Elimina a garrafa, o homem está bom. Essa é a ideia dos escribas e fariseus, que, inclusive, dos anciãos de Israel, dos mais velhos, que estabeleceram o ritual do lavar as mãos antes de comer, ou lavar os objetos antes de serem usados. Eles pegavam uma água, oravam pela água, viravam uma água benta, uma água abençoada, uma água da purificação. E agora, eles diziam que o aspergir desta água nas mãos purificava o homem. Ou o aspergir dessa água no objeto o purificava de qualquer impureza que ele tivesse. A ideia de que o problema do pecado está na roupa, na bebida, na comida, no início e naquilo outro. Elimina-se isso ou purifica-se isso e tudo estará resolvido. Jesus disse, não, pessoal. Não está ali. Está no coração. Agora, é verdade que a bebida, algumas vezes, te dá coragem para colocar para fora o que estava incubado. Mas estando incubado ou do lado de fora, é pecado. É pecado manifestado ou é pecado oculto? De sorte que o tratamento nunca pode ser alopático. Nunca pode ser exterior. Sempre que você conferir ao exterior a culpa, e dizendo, então afaste a culpa, você estará maquiando o seu problema. Por que não reconhecer, Senhor, o meu coração é perverso? Porque se tem uma pessoa que eu não consigo engolir nesta igreja, é aquele cara branco, careca, que parece um pitbull. Vocês sabem quem é esse cara? Esse aqui, ó, Gilmar. Pensa num cabra sem futuro, é o Gilmar. Não tem futuro. E eu sei N defeitos da vida dele. Só que esse meu pecado se manifesta na minha sobriedade como lisonja, quando eu estou sóbrio. Hipocrisia. E aí, Gilmar, tudo bem? Cara bacana, Gilmar, gente boa. Mas dentro de mim eu não acho isso. Então a minha sobriedade, ou melhor, esse meu pecado contra o Gilmar, na minha sobriedade, se disfarça de amizade, se disfarça de elogio, se disfarça... Não, é uma hipocrisia. A palavra hipócrita, de acordo com os gregos antigos, dizia respeito ao ator que fingia um papel que ele não era, de fato. Se você finge ser. Mas, de repente, quando eu vou lá e encho minha cara de cana, aí agora eu tenho coragem de pegar o meu pecado e expô-lo como pecado de fato. Ou seja, eu tiro a veste da hipocrisia do pecado e agora eu vou esculhambá-lo na frente de todo mundo, dizer que ele não presta
isso e aquilo outro, que eu sempre pensei, mas que se apresentava com vestes de hipocrisia em nome da nossa amizade. Mas os irmãos perceberam que o pecado é pecado aqui e lá? E às vezes lá é mais perverso do que aqui? Agora, então vamos tirar a cerveja porque resolve o problema. Não, mascara o problema. Melhor é você admitir que o seu coração precisa de reconciliar-se com Deus. E você nunca se reconciliará com o homem enquanto não se reconciliar com Deus. A reconciliação do homem com o homem depende da reconciliação do homem com Deus. Porque somente amando a Deus, você amará o outro ou amará o Filho de Deus. Ou seja, quando eu compreendo que o cosmo, enquanto mundo criado, que inclui o homem e os homens e as coisas e tudo criado, quando eu entendo que tudo isso procede de Deus, porque foi criado por Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e portanto é dele. Se eu amo a Deus, então eu vou amar a sua criação. O que inclui amar o homem, sobretudo. E amar também as árvores. E amar também os animais. E amar os rios. E amar as pedras. E cuidar e preservar e zelar. Porque o cosmo é um grande santuário de adoração ao Criador. Porque é por meio dele que Deus se revela a nós. Está dito em Salmo 119, ou melhor, Salmo 19. Como que Deus, a glória de Deus, se manifesta nas coisas criadas. Como que está bem em Romanos capítulo 1, nos é dito que os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade se manifesta nisto. Não que você adore a criação, não. Mas que ao ver a criação, você consegue, através dessa biodiversidade, dessas múltiplas vidas e existências, você consegue vislumbrar palidamente que Deus é maravilhoso. Quando você olha, por exemplo, uma lagarta, aquelas que a gente tem medo delas, que ela tem uma lista preta, uma amarela, uma vermelha. Já viram? Preta, amarela e vermelha. Quem já viu essas bichonas? Gente, mas aquele preto é preto de verdade. E aquele amarelo é um amarelo de verdade. E o vermelho é... Gente, como é que pode existir algo tão maravilhoso? É Deus. Quando você bebe a água, aquela água potável, aquela água, não é, geladinha, que mata a sua sede, tem gosto de nada, mas tem gosto de tudo. Não, a água potável. Não, a água de coco também. A água potável. Tem gosto de nada, mas tem gosto de tudo. Tem gosto de nada, não tem cheiro, não tem cor, mas nada se iguala à água. Aí você fala, mas como Deus é maravilhoso. Aí você começa a ter agora uma consciência de amar aquilo que procede de Deus. Aí você olha para o homem, aí não importa se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é ateu, não importa se ele é budista, se ele é espírita, se ele é do candomblé, se ele é muçulmano. Você não vai olhar os estereótipos, você vai ver o homem, o ser humano. Eu sei que é difícil engolir isso ainda nos dias de hoje. Eu sei que quando um religiosão, crentão, daqueles que falam em língua, missionário, ouve eu dizendo isso, ele se escandaliza. Lógico que se escandaliza. Ele se ofende. Ele acha que eu estou negando ou relativizando a fé cristã. Mas eu não estou nem negando e nem relativizando. Eu estou exemplificando a fé na prática. E basta que se leia um único episódio em que um escriba perguntou para Cristo, um intérprete da lei, perguntou para Cristo, na verdade foi Jesus que primeiramente perguntando qual é o maior mandamento de todos. Qual é o maior mandamento de todos? Aí o intérprete diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele falou assim, muito bem, você de fato entende mesmo do assunto, hein? Parabéns.
Então, aí o escriba, ou o intérprete da lei, tentando se livrar, porque quando fala de amar, pensa numa coisa complicada, porque é melhor você dar um mandamento seguinte: olha, não andarás de metrô, porque o metrô parece uma serpente que lembra o diabo, portanto o metrô é a condução do diabo. Então eu não ando de metrô, simples, compra uma bicicleta, compra um avião, um carro, vai a pé, não importa. Não é fácil você se libertar do metrô? Pronto. Agora quando diz amar, aí você vai, lá vem essa história de amar de novo. Não é assim que a gente fala? Toda hora. Mas porque o nosso problema é esse. Aí então, o intérprete da lei, tentando se esquivar desse problema, pergunta para Jesus: vem cá aí, quem é o meu próximo? Ou que seja Jesus perguntando para ele. A questão é, quem é o próximo? Essa é a grande questão. Aí Jesus então vai agora contar toda uma parábola, uma história que Jesus vai criar, para ilustrar que o amor não olha para a placa da religião. Jesus sabiamente ele construiu, colocando um homem judeu, assaltado e todo machucado, quase que morto, num vale, jogado num lugar. Era um judeu. Aí passou aqui quem? Um levita. O levita era o quê? Judeu? O levita é judeu? E o levita, vendo o seu irmão judeu caído, não tinha tempo de socorrê-lo, porque existem coisas mais importantes do que socorrer uma pessoa caída. O que é mais importante? Servir a Deus. Os serviços do templo me aguardam. Deixaria eu o serviço a Deus para socorrer uma criatura que outro pode fazê-lo no meu lugar? O que vocês acham? Pensa comigo. O problema desse levita é que ele pensa que o serviço a Deus é ficar com a mão levantada, balançando, coreografias, gasofilácios, não é? Danças, vigílias, jejuns. E Deus abomina, para usar um termo bíblico, e Deus aborrece esse tipo de religiosidade. Deus está vomitando, não está a ponto de vomitar, essa igreja que pensa que servi-lo é fazer coisas para Ele. Deus não precisa de coisa alguma que você faça ou que você dê para Ele, porque Ele é o Senhor do universo. Quando você pensa que você pode dar qualquer coisa para Ele, Ele diga: olha, fui eu que fiz os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Você pode fazer o que por mim? O homem se diminui. Se esqueceu que o servir a Deus, o levita esqueceu de servir a Deus, é servir ao outro. Só se serve a Deus quando se serve ao outro. Qualquer serviço, por mais bonito que ele seja, se ele visa a você mesmo, o seu status, a sua posição, o seu dinheiro, a sua vida, a sua glória, a sua eloquência, qualquer coisa, é um serviço prestado ao império das trevas, à carne. É a maior violência que você pode fazer contra Deus e contra a sua criação. Contra Deus porque você lhe rouba a glória que é devida somente a Ele. E a criação porque você deixa o seu papel de servir. E você então rouba deles o que de você eles poderiam receber, porque Deus te fez e fez a mim como instrumento, como canal, por meio dos quais as bênçãos de Deus chegam aos outros. O professor, ele pensa: eu sou professor, e aí eu saí da escola, agora eu sou mãe de família, ou pai de família. À noite eu sou crente, eu vou para a igreja. Eles esquecem que lá no ambiente de escola, ele é um dom de Deus para aquelas crianças, ou aqueles jovens, ou quem quer que seja. Olha como que a religião dissociou o ser canal de bênção para os outros, porque não está dentro de uma igreja, numa oração, não tem nenhum padre aqui. Se esquece que tudo que nós somos, com respeito aos nossos talentos, nossas habilidades, aquilo que chegou às nossas mãos, porque Deus te deu uma fazenda para você cuidar, Deus te deu um emprego que gera tanto em renda para você cuidar, para você administrar, para que tudo isso passe por você e chegue no outro.
Você é um canal. Imagine quando o mundo chegará a esse ponto em que todos serão canais. Que fluição de vida. E que abundância. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tem muita gente que está impedida de receber porque está entupida em si mesma. Então, essa doação constante vai gerar um fluir de vida. É o que vai gerar toda a beleza daquilo que Deus originalmente intencionou. Então, estava lá o levita, lá está o homem caído, lá está o templo com os serviços sagrados a serem prestados. Eu vou ter que abrir o templo, vamos dizer nesses termos que os irmãos vão entender. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado do templo, para todo mundo chegar, está fresquinho. Eu vou ter que arrumar a água do sacerdote, eu vou ter que preparar o couro, ensaiar o couro, para na hora do culto estar tudo bem certinho. Mas o homem aqui, ele vai morrer. Mas outro vai salvá-lo. Eu vou aqui orando por ele, ó. Mas eu não posso deixar o serviço. Gente, mas que coisa, que distorção da verdade. Lógico, aqui eu mudei a ordem, mesmo inconscientemente ou sem refletir. O primeiro era o sacerdote, o segundo o levita. Mas o sacerdote fez a mesma coisa que o levita. O sacerdote tem muita coisa para fazer. Muitas responsabilidades. Não tem? Sacerdote. Então ele não tem tempo de socorrer aquele. E olha que o levita e o sacerdote eram conterrâneos daquele que estava ali. Deveria valer pelo menos essa fraternidade. Mas não. Aí Jesus disse, vindo, porém, um samaritano. Jesus, ele sabiamente, e Jesus deliberadamente colocou um samaritano, não pode ser outro. Se você quiser entender essa figura, basta você colocar um americano caído, semi-morto, nu, todo ensanguentado, espancado, roubado, e passar do lado um iraquiano. Você tem a noção das relações. O iraquiano vai socorrer? Hã? Teoricamente não, muito bem. Ou então você colocar, para você entender as relações, uma assembleiana, daqueles cocão, parece uma cascavel, não, uma jiboia enrolada, com aquelas roupas floridas de seda, cada rosa desse tamanho. A roupa amarela com a rosa vermelha, de seda até os punhos, e não basta ver um babadinho para frente. Um babadinho para cobrir também as mãos. Não, calma. E aquele saião comprido, aquele sapatão cheio de poeira, não é engraxado direito, vive dos montes. Pensa, além do sutiã que está usando e a calcinha, ainda vem a anágua e a combinação. A anágua, para quem não sabe, é uma saia por debaixo da saia. E a combinação é um vestido por debaixo da saia do vestido da saia. Tudo tapado. Mulher de oração, de jejum, de vigílias, de profecias, de línguas estranhas. Joelho de camelo. Pensa, muita oração, muita. Ela está passando, então, quem ela vê prostrada caída ali? Uma mãe de santo daquelas da Bahia que vem da Acarajé. Cheio de guia. Vai socorrer? O sangue de Jesus tem poder. Queima, Jesus, queima. Queima, Jeová. Queima, Jeová. Ou então poderá dizer, vai brincar com Deus? Vai. Estou mentindo, pessoal? Vai brincar com Deus? Então, eu coloquei o americano, o iraquiano, coloquei o assembleano, o pai de santo. São as relações difíceis de se reunir, não é? Ou não? Difíceis. Para os irmãos entenderem, porque às vezes você fica olhando, o samaritano, o que é o samaritano? O samaritano é qualquer um que está numa oposição, como eu coloquei aqui agora. Ou você pode ser ali o seu amigo que está ali caído,
Ou o seu inimigo que está caído. Alguém de quem você não gosta. Você não tem simpatia. Poxa, a melhor coisa que eu esperava era ver o meu inimigo morto. Como eu não podia matar, que eu sou covarde, que eu tenho medo de ir para a cadeia, então, encontrei um benfeitor que fizesse isso por mim. Aí a minha alegria, o meu inimigo morreu esfaqueado. Deus é justo, irmãos. Não é assim que nós pensamos? Poxa, se Deus matasse ou providenciasse, nem que fosse o capeta, usasse qualquer um para matar o fulano, atropelado, se ele desse uma parada cardíaca, se ele caísse da ponte, não é? Se ele fosse assaltado, estrupado, isso enche o coração do homem de alegria, não é, Xona? Fala a verdade. Quando ele vê o inimigo dele, aquele opositor, aquele que lhe maltratava, aquele que lhe perseguia, que ficava furando o dia inteiro, doido para se livrar daquela... Aí se vê livre de repente. Ou então você vê, ó, não morreu não, mas socorreu, não vou. É? Não odeio não, mas também não amo. Não odeio, mas também não amo. Não socorro, mas também não mato. Eu não chuto não, respeito. Isso é uma indiferença muito miserável. Aí Jesus coloca o samaritano passando e vendo o judeu. Jesus mesmo falou, ou melhor, é dito em João capítulo 4, pela boca da mulher samaritana, tu sabes que os judeus não se dão com os samaritanos. Havia uma rivalidade muito grande entre eles. E havia um rancor, sobretudo da parte dos samaritanos contra os judeus. E esse rancor era devido ao fato de os judeus não terem permitido que os samaritanos ajudassem na reconstrução do templo depois do exílio. Isso porque quem são os samaritanos? Eram judeus. Os samaritanos eram judeus que, por ocasião do cativeiro babilônico, ou seja, do cativeiro assírio, esses judeus se casaram, se uniram em casamento com mulheres ou com homens de outras nações, e desses casamentos mistos, judeu com pagão, nasceram filhos misturados. Então, os samaritanos eram os judeus misturados em casamentos com outros povos. Então, era um povo misto. Por isso que eles achavam que eles eram impuros. Os judeus achavam que eles eram impuros, que eles eram porcos, animais imundos. O judeu não entrava em terra de samaritano. Então, os samaritanos tinham aquele rancor dos judeus pelo fato de terem sido privados de adorarem junto com eles no templo de Jerusalém restaurado, ou de reconstruir o templo, e de serem excluídos do povo de Israel em razão do casamento misto. E os judeus agora excluíam, baniam e odiavam os samaritanos. De sorte, quando alguém queria xingar o outro para ofender de verdade, falava assim, seu samaritano. Você quer ver um judeu ofender o outro judeu? Xinga ele de samaritano, aí você ofende. Fala, não, samaritano não, peraí, você tem que me respeitar. Aí Jesus coloca exatamente isso aqui, ó. O samaritano, quando ver ali o judeu. Podia ser o protestante e o muçulmano, não poderia ser? Qualquer relação de oposição que você quiser colocar, aqui cabe. Não importa, quem olha agora, este que olha, esse samaritano que olha, ele vê um ser humano. Não importa se ele é judeu, se ele é ateu. Porque o próprio Deus, sendo Deus, e eu diria que sendo ele Deus, teria o direito de fazer o que ele quer. Mas a Bíblia diz que Deus dá o sol e a chuva a maus e a bons. Se você fosse Deus, você daria chuva no terreiro de macumba para regar a horta deles? Se você fosse Deus, você daria? Você daria saúde para o ateu? Inteligência para o ateu? Porque você que pode dar tudo isso, sim ou não? Você sendo Deus, você daria? Não, vamos, honestamente nós não daríamos. Ou teoricamente poderíamos dar. Teoricamente foge da realidade. Perfeito? Mas isso é bom, nós pensarmos isso. Nós temos que refletir, porque essa palavra é para nós. Então,
essa consciência de violência contra o Criador e contra a criação, aquela violência de que está lá em Ezequiel 28, encheu o seu coração de violência, que violenta o direito de Deus e o direito do outro. Toda e qualquer atitude que nasce dessa violência é uma obra da carne. Pecado, portanto, consiste nessa violência contra Deus e contra a sua criação. Que aqui o apóstolo vai colocar em termos de prostituição, impureza, lascívia. Eu dizia na última reunião que as pessoas, os cristãos sobretudo, não entendem essas relações, prostituição, impureza, lascívia. Logo, você tem um exemplo aqui que eu queria até tentar retomar aqui, para não ficar mal compreendido na mente dos irmãos. Eu dizia que se diz geralmente assim, olha, quando um jovem, ele tem uma namorada e ali houve uma relação, digamos, que não foi dentro de um casamento convencional, chamado civil ou religioso. Aí diz que o jovem fez o quê? Ele se prostituiu, não é isso? Ou que ele está em pecado, ou que ele cometeu fornicação. Aí a pergunta que se faz é, essa ideia está correta? Cuidado, porque talvez seja um ponto bem revolucionário. Eu sou bastante contundente com respeito àquilo que eu acredito. Eu não quero relativizar as relações, nem facilitar qualquer coisa, mas muito melhor seria se nós, enquanto pastores, enquanto igreja, professores, enquanto pais, nós orientássemos os filhos na verdade. Por que eu me refiro assim? Porque simplesmente você fala assim, olha, não faz isso porque isso é prostituição, é pecado, ponto final. Aí nós criamos um grande problema. E vocês, adultos casados, ou mesmo adultos solteiros, adultos, são as minhas testemunhas. Eu evoco todos vocês, inclusive os internautas, como minhas testemunhas. Todos nós impomos sobre nossos filhos um rigor de vida, sim ou não? Mas no passado, nossos pais colocavam sobre nós e nós quebrávamos todos eles. Então, no passado fizemos tudo o que, teoricamente, era errado. Sim? E agora somos os certos, porque passou aquela fase. E impomos o que nós não fizemos para os filhos, que por sua vez também errarão. É um ciclo de erros. Os erros dos filhos são filhos dos erros dos pais. O pai erra porque não conduziu na verdade, o filho não pode acertar. Eu falo de maneira geral, não há como acertar. Porque erro não pode gerar acerto. O erro vai sempre gerar erro. Então o melhor é você conversar a verdade. Porque quando você olha para o reino humano, ou melhor, para o mundo aqui na terra, para a criação de Deus, o que você vai perceber? Que essa questão das relações macho e fêmea, elas acontecem dentro da natureza. Sim ou não? E os animais não pecam por isso. Animais não cometem prostituição. Mas por que não? Mas eles também não se casam. Ora, se eles não se casam e se relacionam, não seria prostituição? Sim ou não? Por que entre homens, isso eu chamo prostituição, entre os animais eu simplesmente ignoro e nunca pensei acerca disso? Porque o problema da prostituição não está no ato. Não está no ato. Está em outro lugar. A prostituição não é um ato. Ela procede do coração. Então nós temos que voltar para o coração. Quando um jovem se relaciona banalmente com outra pessoa, com uma outra jovem, ou com um jovem, um casal, e ele vai, e ele deflagra, e ele usa pelo seu prazer, para depois largar, porque ele apenas queria. Isso é uma violência contra o outro. Isso é uma violência. O problema não está no ato sexual, que todos os casados, teoricamente, fazem. Eu digo os casados fazem. Nós estamos lá no bem bom, e você, epa, você não. Só eu aqui, paizão.
Você quieta aí. Você está entendendo como é que é uma coisa estranha? E o jovem, coitado, por mais santo que ele seja, talvez de todos aqui, o mais santo, ao meu ver, é o Nivaldo. Porque se vocês olharem bem para a cara do Nivaldo, não é para o rosto, para a cara, ele parece uma ovelha. O Nivaldo, inclusive, ele cria ovelhas. Gente, eu nunca vi o dono parecer tanto com esses bichos. Não é, Nivaldo? Você, às vezes, quando eu olho o Nivaldo, olha assim, acha que é ele. Pensa que é verdade. Pensa numa pessoa boa, coração bom. Mas essa criatura, enquanto um ser humano, né, ali, eu falo ele em tese, não estou falando nada da vida dele, não sei nada da vida dele. Mas ele, como qualquer um de nós aqui, qualquer ser humano, na sua bondade, na sua obediência, na sua religião, por mais que você tentou de tudo, você caiu. Você caiu? Pastor, eu conheço um casal que não caiu, acredita? Não caiu porque naquele tempo, naquela circunstância, também não se namorava, não se saía, não tinha a liberdade que tinha hoje. Então ficava aqui preso. Então é igual o diabo preso na garrafa. Não pode fazer nada, coitado. Está preso. O saci na garrafa, preso. Mas é saci. Mas é diabo. Solta para você ver. Solta para você ver o que vai acontecer. Então, essas regrinhas sociais que nós, homens, criamos e impomos, só gera problemas. Temos que instruir os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas crianças, que a prostituição, que inclusive pode acontecer dentro de um casamento legítimo. Porque quando uma esposa barganha a relação sexual com o marido, para que ela só tenha relação se ele fizer isso ou aquilo outro, ela está vendendo o sexo para ele, isso é prostituição. Porque ela comete uma violência. Qual é a violência que uma esposa pode cometer em termos de prostituição contra o seu marido? Quando ela não lhe dá o que lhe é de direito. Porque quando o homem se casa com a mulher, o que se subtende daqui, dessa relação, é que um agora, nesses termos de corpo, será um do outro, porque é uma completação. Não é isso? Então, quando eu me caso nessa condição, e depois eu fico jogando, o marido não pôde esse mês dar o dinheiro do salão. Por que não pôde? Não, porque esse mês veio o IPVA. Então, não, infelizmente, o dinheiro é um tanto só, não aumenta. Dinheiro aumenta? Entra todo mês aquele tanto. Então, esse mês veio material escolar, veio os impostos e veio o IPVA. Então, esse mês a mulher não vai ter o salão. Digamos, em tese. Pensa agora numa mulher nervosa dentro de casa. Braba. Braba. Braba em virtude do não receber aquele dinheiro para o salão. Aí ela fala assim, mas ele me paga. Ele me paga. Ela vai medir forças físicas com ele? Não. O que ela vai fazer? Vai se arrumar, cheirosa, e vai dormir. Dormir literalmente falando. Aí ele vai com aquele pezinho lá embaixo, assim, pegando um pezinho, passando um pezinho. Não vai com o pezinho. Quem já fez esse outro pezinho aqui? Lá no pezinho, ela, puxa daqui. Estou com dor de cabeça. Isso é uma violência. Aí vai um dia, 2 dias, 3 dias, o marido faz uma coisa, eu acho que vou arrumar esse dinheiro para essa mulher para resolver esse problema. Aí ele vai, está aqui, mulher, o dinheiro, eu consegui o dinheiro para você, peguei com um amigo, no banco e tal. Aí a mulher relaxa, vira uma seda, aí agora tem. Quanto custou? Quanto custou? Não, ele alimentou a violência. O fato de eu não ter condições pode não ser violência. E eu tendo e não dar, pode ser uma violência. Agora, dar sem ter não pode ser violência. Enfim, quanto custou essa relação? O dinheiro do salão. Isso acontece nos casamentos? Já viram alguma igreja excluir alguém porque faz esse tipo de coisa? E quando o jovem comete a suposta prostituição na sua relação com a sua noiva, que está casando no mês que vem, digamos. Irmãos, percebem o quanto que os valores estão distorcidos? A ideia de carne, de reino das trevas, a ideia de pecado, a ideia de reino de Deus, de Espírito, está tudo distorcido.
As pessoas, elas colocam, elas fazem as suas leis exteriores e submetem a todos aquilo, e aquilo que vai servir para medir o pecado ou não. Não se olha mais para dentro do homem buscando compreender isso. Então não estou aqui dizendo que se deve os jovens fazer isso ou aquilo outro, mas eles têm que ser instruídos. Filho, aquele que tem filho homem, né? Quando você se despertar, sua vontade de ter uma namorada, de ter uma relação, diga isso para ele. Você tem vergonha? Não tem que falar. Ele não vai ter, não? É um ser humano. Então, filho, você precisa escolher uma pessoa a quem você vai amar, a quem você não vai usar. Não vai usar. Mas quando fizer, será um ato de doação. E isso é recíproco. E essa relação de doação mútua, de amor, é o vínculo do casamento único, aceitável por Deus. Você pode ter 10 certidões de casamento da mesma mulher. Carimbado, chancelado, assinado, carimbado. Ouve. Você pode ter. Você pode ter 10 certidões de casamento. Tudo carimbado, assinado. Até o Papa chancelou essa. Você pode se casar na maior catedral. O Papa pode ministrar o seu casamento. Se você não gosta do Papa, que seja o Silas Malafaia. Seja quem for que celebre, pode orar, profetizar, declarar, expulsar, impor, não interessa. Se o vínculo que une não for amor, que se materializa em doação mútua, não há casamento. Pode haver sociedade, pode haver adultério, pode haver prostituição, pode haver impureza. Em suma, tudo isso é puro egoísmo. Puro egoísmo. Então nós temos que entender que essas obras da carne são uma manifestação em violência do ego. Por isso, você não precisa aumentar essa lista. E nem dessa lista você precisaria se você entender que qualquer coisa que se faça, tendo em vista o seu ego, é pecado. Qualquer coisa. Se visa o ego, pronto, você está no princípio da violência. Pastor, mas se eu quero a minha glória, o meu bem-estar, o meu status, em que eu tiro o direito do outro? Acabei de falar agora há pouco. Você não foi feito para você. Não sei se eu digo essa expressão aqui. É forte. Mas direi, eu tenho que assumir tudo isso para os irmãos e para todo mundo. Eu tenho que falar. Não é mais tempo de ficar selecionando as coisas. Uma das doutrinas que mais deu problema na história da igreja foi a doutrina da Trindade. Pensa numa coisa complicada. Isso é tão complicado e criou tantas complicações que a doutrina da Trindade foi colocada como o crivo da verdade. Ou seja, se você crê na Trindade, você é de Deus. Se não crê, não é de Deus. Até contei já um caso aqui que veio um irmão para cá, congregar conosco, né? Tadinho. E aí, teve aquela comunhão tudinho, aí eu falei tudo, a igreja, apresentei a igreja, tal, o ministério. Ele falou, pai, gostei de tudo, acho que devo ficar por aqui. Entretanto, só tem uma pergunta a fazer e ela vai decidir se eu fico ou não fico aqui nesse ministério. Falei, vocês creem na Trindade? Aí eu expliquei para ele tudo que eu precisava explicar e fiquei pensando, esse irmão deve ser um biblista. Cara da escritura, da palavra. Não? Perguntou se eu creio na Trindade, se a igreja crê na Trindade, ele está preocupado com teologia, com coisa forte, discussões históricas. Esse irmão nunca carregou uma Bíblia no braço. E nunca ouviu um sermão sentado, olhando candidamente para a mensagem. Nunca quis saber efetivamente da palavra. Poderia ser o caso que lá no coração ele tivesse algum interesse, mas não que manifestasse isso. Ficou conosco com o tempo, hoje não está mais. E se prova que não há nenhum interesse pela palavra, realmente falando. Mas estava preocupado com o quê? Trindade. Então, o que você ia falar de tão grave sobre a Trindade? Que a doutrina da Trindade nas Escrituras só tem uma única razão. Se você perder essa razão,
porque a Trindade se apresenta na Escritura, então não precisaria de ter isso na Bíblia, de Trindade. A única razão. E só quem conseguiu ver isso foi, ou melhor, quando eu falo só, eu falo na minha limitação. Somente no meu conhecimento, até onde eu pude ver, teve uma pessoa que conseguiu ver esse ponto e que publicou esse ponto. Não publicou nesses termos que eu estou colocando, mas implicitamente está lá. E o seu livro foi condenado pelos evangélicos. Ou seja, o livro escrito para falar dessa verdade suprema, a razão por que na Bíblia Deus se apresenta em Trindade, a única questão é para mostrar uma relação em amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Somente em três se gera uma relação. Sim ou não? Eu sozinho, isolado do mundo, não há relação com nada. Para que eu ame, ainda que eu tenha o amor, eu preciso do outro. Ou não? O amor, ele só ocorre numa relação. Por isso a Trindade, na Bíblia, ela é apresentada numa perfeição de amor e serviço mútuo. Veja como que a Escritura é interessante, nos mostra a Trindade. O Filho é o servo do Pai. É o servo. Deus, o Filho dizendo ao Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. Olha. Agora o Pai, em contrapartida, dentro da hierarquia, conforme os homens pensam, deveria fazer o quê? Ora, se ele é servo, eu sou o chefe, eu mando. Sim ou não? Aí tudo se inverte. Aí o pai, que é o chefe, cabeça, olhando para o filho, que é o servo, diz, este é o meu filho amado. É o objeto do meu amor, é o meu eleito. Mas como é que o chefe diz isso para o servo? Tem lógica. É para demonstrar a Trindade enquanto uma relação de mutualidade em amor, que gera serviço. E um serviço gerado pelo amor. Então, em Deus, e aquilo que dele procede, só cumpre a sua vontade, se for essa relação que vai de encontro a qualquer egoísmo. Por isso que a perfeita, boa e agradável vontade de Deus é o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito vai gerar em você. Qual é o nosso alvo? É que em mim, o reino de Deus, que é o governo de Deus sobre mim, em mim, me governando a tal ponto para que tudo o que meu coração produza em relação a Deus e aos homens seja amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há mandamento, não há preceito, não há ordenança. É a vida de Deus. É isso. É orgânico. Em suma, você tem o egoísmo que se manifesta em violência contra Deus e os homens, proveniente do coração de Lúcifer. Isso é carne. Em contrapartida, você tem o altruísmo do amor, que é Deus, que é doação. E essa doação não é meramente o doar algo, mas é o saber aguardar o outro. Ser longânimo, ou longânime, ser longo, é você compreender o outro. Mas esse fulano não muda. Mas você aguarda, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Lógico, eu quero que os irmãos saibam claramente que eu não estou aqui dando sermão nos irmãos, porque se dá sermão quando aquele que dá o sermão cumpre aquilo
que fala. E eu estou dentro do mesmo processo que todos os homens estão. E com certeza há pessoas muito mais avançadas no processo do que eu mesmo. E por que estou aqui? Porque a mim coube, pelos dons e ministérios de Deus, transmitir. Quando eu transmito, não transmito a vocês. Transmito a todos nós. Os irmãos entendem isso? Para que não haja essa ideia de clero e leigo. Isso não existe. São funções. Mas, organicamente, somos todos iguais. Absolutamente. Então, os irmãos vão observar que o pecado, aqui enquanto a manifestação da violência, que é o reino das trevas. O reino das trevas é governado pela violência. Pastor, onde é que está o reino das trevas? Onde é que está? Na Ceilândia? Antigamente chamavam o Pessu de caldeirão do diabo. Isso em 80, lembra? Na década de 80. Mas isso assim, mas é verdade, chamavam. Porque talvez tivesse muita violência física lá, de roubo, assalto. A Ceilândia, em geral, tinha esse problema. Em outros lugares também tem esse problema. Mas a pergunta é, onde é que está o reino das trevas? Do qual fomos libertos. Já sei, está... Se não está na Ceilândia, deve estar na Rocinha. Lá no bairro, favela do Alemão. Onde é que está? Ah, pastor, está no inferno. A casa do capeta, do demônio. E onde é que é o inferno? Não sei, em algum lugar, tem um fogaréu, lá tem enxofre, tem demônio, garfo. Para de bobagem, gente. O que é isso? O que é isso? Por isso que nós estamos onde nós estamos. Porque nós colocamos isso distante em algum lugar. Não. Reino das trevas não é nem reino, na verdade. A Bíblia não usa essa expressão reino das trevas. É império das trevas. Para falar de um poder atuante no seu coração, na sua consciência, na sua alma. É um poder que atua. Está em Efésios capítulo 2, que diz que todos nós andávamos sob essa atuação, ou debaixo do poder do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Ser liberto, portanto, do império das trevas é ter em Cristo e por meio do seu Espírito o poder suficiente nele para não mais obedecer ao reino das trevas. Para não mais obedecer. Então agora eu tenho a carne e o Espírito. Antes só tinha carne, agora eu tenho essa opção. Antes não tinha nenhuma alternativa. Era carne ou carne. Agora, tendo a possibilidade, surge a alternância. Alternativa. Você fala assim, eu só tenho uma alternativa. Não, então você não tem alternativa alguma. Se só tem um caminho, não é alternativa. Porque não pode alternar. Concorda que não existe uma alternativa? Ou são duas ou mais? Só posso ir por aqui. Então, eu não tenho alternativa. Sou obrigado a ir por aqui. Mas se fez uma bifurcação para cá e o caminho para lá, agora eu tenho alternativa. Se passar de dois caminhos, eu tenho alternativas. Então, antes só tinha carne, não tinha alternativa. Agora, com o Espírito, eu posso alternar. Quando eu falo com o Espírito se de fato você creu, se de fato eu criei, o fato é que uma consciência, esse crer, já gerou uma consciência em você. Lógico, uma consciência que precisa ser desenvolvida, mas já é consciência. Essa consciência aqui original, plantada pelo crer no Cristo do Evangelho, é o Espírito no qual você deve andar. Nesta consciência. Render-se a essa consciência. Estar submisso a essa consciência. Andar na verdade é o mesmo que andar no Espírito. Para desmistificar esse negócio de ficar, como é que anda no Espírito, pastor? Aí você aperta o olho para ver se anda no Espírito. Aí é tanta coisa. Então, para com essas coisas. Simples. Andar no Espírito é andar segundo a verdade que está plantada no coração, que é a fé. Se você crer,
se aproprie disso e comece a andar por aí. E deixe que esta consciência aumente na medida em que a sua fé também aumenta. A fé vai aumentando, o crer vai aumentando, a consciência vai aumentando, a dimensão do Espírito vai aumentando, e você cada vez mais vai sendo governado pela verdade, enquanto vai acontecendo a sua transformação, a sua conformação, a sua santificação. Então, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isto. Crucificaram a carne é você simplesmente agora colocá-la sob o domínio da verdade. Você agora não é mais mandado ou sujeito à carne. Você agora é que crucifica, você agora é que tem o domínio sobre as paixões, sobre esse ego que está aí e vai querer se manifestar muitas vezes. Entenderam? E portanto o versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto por muito tempo me pareceu errado. Por muito tempo me pareceu equivocado. Porque eu sempre pensava, por não entendê-lo, eu pensava que deveria ser: se andamos no Espírito, devemos então viver nele. Mas não, ele fala, se vivemos no Espírito, ele quer dizer, se você já tem uma vida espiritual gerada. Se já foi gerado, se vivemos, é como se existimos no Espírito. Se já houve uma obra de geração espiritual de Deus em você, mediante a fé. Então, tendo isso, então agora caminhe nisto. Os irmãos entendem? Então, aquele que não nasceu de novo, ele não existe no Espírito, ele não vive no Espírito. Não. Então não tem como ele andar. Agora, é possível que alguém que nasceu de novo, cuja fé, no seu entendimento, gerou uma certa consciência da verdade, não anda na verdade? Sim. Porque ele tem ainda o ego. Ele tem alternativa. Alternância. E aí você vai ter que exercer a sua escolha. Escolha, pastor? Escolha. Livre-arbítrio? Não, arbítrio. O seu arbítrio. É uma questão agora de decisão. A administração é, se vivemos no Espírito, se é um fato que você existe no Espírito, ou que nessa nova criação de Deus, você já foi gerado nela, porque ela gerou em você já uma certa consciência da verdade, e essa consciência da verdade é a fé que atua em você, é a fé, é a certeza que te ganhou, a fé é a convicção que te conquistou, é o Espírito que te convenceu de algo, em que agora você crer no coração. Então, se isso é verdade, andemos também no Espírito. Que não seja apenas uma fé estática, mas que ela seja dinâmica no processo de nossa existência. E o 26 encerra o capítulo 5 dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, como o colchete que fecha a ideia principal da qual o apóstolo Paulo começou a tratar no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros. Olha a gravidade do que nós falamos diariamente, com isso eu quero encerrar. Como é que você chama o Istvan? Você fala irmão Istvan, não é? Irmão. Não chamamos uns aos outros de irmãos? Olha o que está dizendo, irmão. Pelo menos nas suas palavras, você reconhece o outro como filho de Deus. Não deveria esse tratamento agora ser substantificado, materializado nas relações? Sim ou não? Você que é pai, quando você vê dois filhos seus
se machucando um ao outro, o que o pai fala? Você como pai terreno. Filhos, não briguem. Vocês devem se amar, devem se respeitar, não é? E por que nós, adultos, pensando isso no nível da nossa família, pensamos assim, e quando nós somos aquela criança, agora no reino do Pai Celestial, nós não queremos materializar nossa fraternidade em atitudes? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Olha a gravidade de chamar o outro de irmão, como podendo ser meras palavras sem nenhum significado ou substância. E o mesmo podemos falar quando nós afirmamos de nós mesmos, quando falamos, nós somos servos de Deus. Servo de Deus? Sim. E o que é o ser servo? É você compreender o porquê ou para que você foi criado. Você foi criado para servir. Portanto, você é um canal mediante o qual a fonte alcança o objetivo, que é o outro. Se não for esse canal, você não serve para servir. Isso é resultado do egoísmo. Amém, queridos? Encerramos hoje, portanto, o capítulo 5 de Gálatas. Tá bom?